Olá, boa noite. A gente começa mais uma edição do Jornal da Difusora nesta segunda-feira, desejando a você uma ótima semana na nossa companhia. Vamos aos destaques de hoje. Ventania assusta moradores da capital e destrói telhados de casas no bairro do Coroadinho. Ai, Senhor! Vigilância Sanitária interdita loja de conveniência após denúncia por aglomeração em posto de combustível. Polícia Civil registra mais de 200 ocorrências de assaltos a residências na região metropolitana de São Luís. Cursos de pré-vestibular e escolas de idiomas retomam as aulas após decreto do governo do estado. E ainda, Sampaio Correia realiza testes de Covid-19 em jogadores para a retomada dos treinos. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Seja bem-vindo à sua casa. E a gente começa essa edição falando sobre uma forte ventania que aconteceu hoje à tarde e assustou moradores do bairro do Coroadinho, aqui na capital. Pelo menos 6 casas foram atingidas. O redemoinho que tá dando aqui no Coroadinho aí, ó. O redemoinho aí, levantando a tampa da casa aí, ó. Levantando o telhado das casas, ó. Nossa Senhora, olha lá, ó. Os vídeos feitos pelos próprios moradores do bairro mostram um susto com a força do vento. Ai, Senhor! O portão da casa de Deus Irene chegou a ser arrancado. O vento levou, escutamos só o barulho, aí as telhas do vizinho tudo voando, o vizinho aqui de cima tudo filmando, foi assustador. Outras famílias da região do Coroadinho acabaram tendo prejuízos ainda maiores. Nesta rua, a comunidade teve que se reunir para recolher as telhas quebradas. Do telhado do bar de José, restou bem pouco. Eu estava assistindo televisão, quando eu vi foi só a zoada. Eu corri de lá para cá, eu só vi, né? Eu só me encostei na parede e deixei passar, eu vi que estava arrebentando com tudo. Assim como ele, muitos tiveram de passar a tarde tentando reparar os prejuízos. Uma das casas mais atingidas foi essa daqui. O vento levou boa parte do telhado, que teve que começar a ser todo refeito. Na minha casa quase não levou muita coisa não, só quebrou a lavanderia, mas aqui na casa da minha mãe que foi o prejuízo maior. Aqui levou a parte do fundo toda. Há quase um mês, a chuva também fez estragos em São Luís. No bairro do Turu, pessoas registraram um fenômeno que provocou ventos fortes. Uma placa de publicidade chegou a ser derrubada. Quem passou pela experiência nesta terça-feira descreve os momentos de pânico. Entrei com a minha mão na cabeça, meu marido aqui dormindo lá no quarto e meu filho também estava no quarto. Aí o vento, a janela estava só encostada, o vento veio tão forte que ele acordou assustado, né? Aí eu fiquei rodando aqui no meio da casa, que eu abri aqui a janela cheia de telha. Aqui no quintal, bem mais 3 tampas de caixa d'água. Ai, Senhor! Gente, imagina um susto e muito prejuízo para essas famílias. E olha só, a previsão do tempo para amanhã é de chance de 80% de chuva na região metropolitana. Por isso, todo cuidado é pouco, né? E mais uma vez, os postos de combustíveis da região metropolitana de São Luís registraram aglomerações de pessoas durante o fim de semana, o que, de acordo com o decreto do governo do Maranhão, ainda não está permitido. Dentro do processo de flexibilização de setores do comércio na Grande Ilha de São Luís, houve a liberação de funcionamento para bares, só que estes estabelecimentos comerciais, assim como todos os demais, como restaurantes e postos de combustíveis, ainda precisam seguir as recomendações sanitárias. Foi justamente o que não ocorreu neste último fim de semana em um posto de combustível localizado na estrada de Ribamar. Este vídeo mostra uma grande quantidade de pessoas concentradas com paredões de som tocando. A maioria jovens está sem máscara e uma multidão aglomerada. Foi o segundo fim de semana que a cena se repetiu. O posto foi interditado nesta segunda-feira pela Vigilância Sanitária. Hoje desencadeou essa ação Vigilância Sanitária Estadual e Polícia Militar para que o local fosse interditado por estar permitindo essa promoção desse evento numa época dessa de pandemia, que é inadmissível, né? E acabou gerando esse auto de infração sanitária, que pode gerar uma multa
mas, no entanto, nesse momento a empresa foi interditada na sua loja de conveniência, né? O desrespeito aos decretos estabelecidos pelo governo estadual não aconteceu apenas neste posto de combustível localizado na estrada de Ribamar. Em outros pontos, na Grande Ilha de São Luís, também aconteceu da mesma forma. No bairro da Vila Cafeteira, houve uma festa com a presença de DJs. O evento, que recebeu o nome de Baile da Santinha, teve até propaganda e causou aglomeração. As denúncias da falta de respeito por parte dos estabelecimentos em desacordo com os decretos do governo estadual são averiguadas pelos órgãos de fiscalização. A Polícia Militar está empenhada nessa ação, é uma ação que ela vai realizar em conjunto com a Polícia Civil e também com a Vigilância Sanitária e os demais órgãos ligados à questão de fiscalização do cumprimento dos decretos. E olha só, a loja de conveniências foi interditada por um período de até 90 dias. Além disso, o posto de combustíveis foi notificado para que não permita a realização de mais eventos. Em caso de descumprimento, uma multa de até R$50 mil por dia poderá ser aplicada. E já chega a quase 90 mil o número de casos de Covid-19 confirmados em todo o Maranhão, de acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. 805 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e 17.685 seguem em tratamento em casa. Mais de 69 mil pessoas já estão recuperadas e, infelizmente, o número de mortes chega a 2.219. O número de suspeitos subiu para 6.872 e mais de 93 mil novos exames já foram descartados no estado do Maranhão. E você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, deixa aí seu comentário e interaja com a gente. Sabe quem está vendo a gente agora? É seu Cipriano, lá do Recanto do Vinhais. Um grande abraço. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, corpo de detento é encontrado dentro de uma cela na unidade prisional de ressocialização em Davinópolis. E ainda a Polícia Civil registra mais de 200 ocorrências de assaltos a residências na região metropolitana de São Luís. De volta com o Jornal da Difusora para todo o Maranhão, e um detento foi encontrado morto hoje pela manhã dentro de uma cela da unidade prisional de ressocialização em Davinópolis. A repórter Jaqueline Teixeira tem mais informações. O interno foi identificado como Douglas Barbosa, de 26 anos. Ele estava na cela com outros 17 presos quando foi encontrado morto. A Polícia Civil já investiga o caso e todas as medidas cabíveis já foram tomadas. Segundo a polícia, a vítima foi encontrada pendurada pelo pescoço em suposta simulação de suicídio, mas, de acordo com a perícia, as lesões encontradas no corpo podem desconstituir a simulação. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária esclareceu por meio de nota que os internos que estavam na cela com a vítima vão responder a procedimento disciplinar interno. Jaqueline Teixeira, para o Jornal da Difusora. E olha só, na região metropolitana de São Luís, mais de 200 ocorrências envolvendo assaltos à residência já foram registradas até agora pela Polícia Civil. Pelo menos 10 pessoas foram presas. A situação esteve bem mais crítica no começo desse ano, quando a Polícia Civil deflagrou uma operação com o intuito de prender os criminosos envolvidos em assaltos em regiões como Miritiúa, Bela Vista e áreas adjacentes. Os alvos dos assaltantes eram sítios e chácaras. Eles invadiam os imóveis e roubavam tudo o que viam pela frente. Como eles tinham conhecimento da área, eles se deslocavam pela parte de Matagal, né, para evitar a ação preventiva da Polícia Militar, e adentravam por pontos vulneráveis nessas residências, sítios, e uma vez lá dentro eles rendiam o morador e roubavam tudo. Há registros até em alguns casos onde eles roubaram panelas, talheres, tudo da casa. O que eles podiam levar, eles saíam carregando. Na época da operação, pelo menos 10 pessoas foram presas suspeitas de integrarem a mesma quadrilha e de praticarem diversos crimes, principalmente assaltos a residências. As ações policiais que visam combater esse tipo de crime estão sendo realizadas em toda a região metropolitana de São Luís. O resultado disso é a queda significativa nas estatísticas a cada mês, tanto no que se refere a assaltos a residências, como também a estabelecimentos comerciais. Em junho, os assaltos a residências caíram cerca de 30% no comparativo com maio,
No caso dos estabelecimentos comerciais, a queda em junho foi de 15% em relação a maio. Houve uma queda significativa, justamente após a Delegacia de Roubos e Furtos e em conjunto com outras unidades da Superintendência de Polícia Civil da capital, efetuarem essas prisões. Importante esse aparato policial de olho, na zona rural de São Luís, não só nessa área urbana da cidade, E agora a gente fala sobre o pagamento do auxílio emergencial do FGTS, que começou desde a semana passada. Especialistas acreditam que esse benefício pode movimentar a economia, mas alertam que a população precisa ter cuidado em alguns pontos. Os trabalhadores nascidos em fevereiro já podem sacar o auxílio emergencial do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O pagamento é realizado com base no mês de nascimento de cada trabalhador e contém dados que correspondem a valores de crédito na conta. Ainda este mês, quem nasceu em março, abril e maio também vão poder sacar. No dia 13 de julho, são para os nascidos em março, 20 de julho em abril e 27 de julho é o dia de saque para os nascidos em maio. O novo saque tem como objetivo ajudar a enfrentar a crise financeira por conta da pandemia. São quase 60 milhões de brasileiros à espera do auxílio. A situação não é das melhores e, por isso, é necessário saber como utilizar o dinheiro recebido. Segundo esse economista, a principal dica é priorizar os gastos com itens que garantam as necessidades básicas familiares, como a alimentação. Por se tratar de um período de exceção, é importantíssimo que o destino desse recurso se dê para a manutenção da vida das pessoas, da qualidade alimentar das famílias, para que o país como um todo e a economia resista até o fim dessa pandemia. O pagamento do saque emergencial vai ser realizado por meio de crédito na conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. O valor do saque é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas com saldo no FGTS. E você que nos acompanha ao vivo aí pelo Facebook, deixe seu comentário e interaja com a gente. Faça como Eduardo Lopes, a Iramar Neves e o Wallace Félix. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco você vai ver. Sampaio Corrêa realiza testes de Covid-19 em jogadores para a retomada dos treinos. Boa notícia, hein? E ainda, cursos pré-vestibulares e escolas de idiomas retomam as aulas após decreto do governo do estado. É um instante só. E nós voltamos com o Jornal da Difusora integrando todo o estado do Maranhão. E os cursos pré-vestibulares e as escolas de idiomas retomaram hoje a rotina de aula aqui na capital. Mas bem diferente do que os dias antes da pandemia. Alunos e professores estão tendo que se adaptar às regras sanitárias. Para entrar é necessário álcool nas mãos, medir a temperatura e sentar uns distantes dos outros. Um novo normal que depois de 3 meses passou a fazer parte da rotina desses estudantes. No retorno das aulas presenciais, a gente já encontrou o curso seguindo a nova normalidade, as normas das leis de segurança, de saúde, propostas pelo OMS, pelo próprio secretário de saúde daqui da cidade. Durante a pandemia, toda a classe estudantil teve que se adaptar às aulas online. O conteúdo repassado pela internet trouxe impactos, já que muitos desses estudantes estão no último ano do ensino médio e prestes a fazer o vestibular. Mudou do presencial para online, então a gente teve que se adaptar com uma nova estrutura e hoje a gente está voltando num período muito complicado, mas que o curso deu todo o suporte, todo o apoio para a gente, então foi muito mais fácil se adaptar. Os cursos pré-vestibular e escolas de idiomas retomaram as atividades nesta segunda-feira, mas nem todo mundo veio para a aula. Além de todas as medidas de segurança, as instituições também tiveram que reduzir a quantidade de alunos por turma e manter, paralelo ao ensino presencial, as aulas online, como vinha acontecendo nos últimos meses. Futuramente vamos manter, porque a gente viu, dentro de um momento ruim, a gente viu uma oportunidade de crescimento que também vai ser manter as aulas online, que é um nicho que a gente não explorava, mas que a gente viu que tem demanda.
De acordo com o decreto estadual que libera as aulas presenciais, elas devem ser retomadas gradativamente, inclusive com relação aos dias da semana. O que nós tentamos fazer enquanto instituição e educadores foi tentar minimizar essa perda para eles, já que o processo seletivo que eles almejam, que é justamente o Enem, né, foi adiado, mas eles precisam ter uma constância nesse conteúdo e nas suas aulas. Estudantes que contrataram financiamento estudantil por meio do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, podem requerer a suspensão do pagamento de até 4 parcelas a partir de hoje. A manifestação pode ser feita pelo APP-BB ou pelo site de financiamento da Caixa. A medida vale para clientes em situação de adimplência com seus contratos, antes do dia 20 de março, data em que foi decretado o estado de calamidade pública no país. E a rede estadual de ensino já se prepara para o retorno das aulas previsto para o próximo mês. A proposta é que seja uma volta gradual, com a adoção de medidas sanitárias e o cumprimento de protocolos de segurança. O gestor educacional João Júnior se prepara para retomar as atividades presenciais em sala de aula, mas sabe que este retorno será muito diferente. A nossa unidade, nós estamos implantando pias para lavar as mãos na entrada, a colocação de álcool gel para o aluno. Nós precisamos agora conscientizar o aluno que ele não pode mais ter o famoso abraço, trocar material, dividir o lanche, ele não pode mais ir ao banheiro junto com 3, 4 alunos. Nós temos toda uma dinâmica que vai modificar a escola. Com o anúncio feito pelo governador Flávio Dino, que prevê a volta das atividades escolares em 3 de agosto, a Secretaria Estadual de Educação organiza o retorno gradual dos 290 mil alunos, seguindo o protocolo de segurança preconizado pelos órgãos de saúde e conciliando aulas presenciais com remotas. A definição dos protocolos, ela foi feita com uma ampla conversa com setores de saúde, então nós teremos o uso universal de máscaras, o reforço de insumos para a higiene, para a rotina de higiene dos espaços e também dos estudantes e dos professores. Além disso, uma reconfiguração da quantidade de estudantes por sala. As escolas vão receber da SEDUC suporte para adquirir insumos e equipamentos para um retorno seguro e garantir o direito de aprendizagem dos alunos. Entre as medidas estão o uso de máscaras, reforço da higiene e distanciamento social. Antes da pandemia, uma sala de aula lotada era sinônimo de esperança em um futuro melhor. O novo coronavírus transformou este conceito e o retorno das aulas presenciais vai impor um novo jeito de aprender. O que nós fazemos atualmente é tentar fazer com que essas aulas digitais elas se tornem o mais próximo possível da realidade do aluno, para que o aprendizado também seja mais próximo da realidade vivida nas aulas presenciais. E o time do Sampaio Corrêa se reapresentou hoje à tarde no CT José Carlos Macieira, após uma pausa forçada por conta da pandemia. 23 jogadores do Tricolor realizaram testes para a Covid-19. Essa é a etapa inicial para que os atletas retornem às atividades de treinamento. Está programada para quarta-feira a apresentação do novo elenco para o restante da temporada, mas já foi confirmada pelo presidente Sérgio Frota a renovação de contrato do zagueiro Paulo Sérgio e do meia Eloy. Boa notícia, boa sorte aí ao Sampaio Corrêa. Lembrando que o último treino da equipe boliviana foi dia 20 de março. Desde então, a diretoria anunciou férias coletivas e aproveitou para fazer algumas adequações no elenco, conforme entendimentos com a comissão técnica. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10, vai lá também nas nossas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. Faça como a Deusirene Félix e o Josias Bogeia, a Lucinéia e o Márcio Antônio, que nos acompanham ao vivo pelo Facebook. Um grande beijo, muito obrigada pela audiência de vocês. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da movimentação na rotatória do Anel Viário em São Luís. Muito obrigada pela audiência, boa noite, até amanhã.